Imagine uma estrutura tão vasta que Anã, a grande pirâmide de Gizé, escondida não no Egito, mas nas profundezas da China. Essa é a Pirâmide Branca, um enigma colossal, envolto em segredo, proibido para forasteiros. Oficialmente, é apenas uma colina, ou um frágil túmulo, mas poucas evidências sugerem algo muito mais profundo. O silêncio do governo só alimenta a especulação, o que poderia ser tão transformador, a ponto de precisar permanecer escondido. A história começa não no chão, mas no céu, com pilotos da Segunda Guerra Mundial avistando uma pirâmide branca gigante e reluzente emergindo das planícies. Seus relatos foram descartados, mas a semente de um mistério foi plantada. Se verdadeira, a Pirâmide Branca poderia reescrever a história, sugerindo uma civilização perdida e tecnologicamente avançada que antecede tudo o que conhecemos. Ela se apresenta como um ponto de interrogação silencioso sobre nossa compreensão do passado. Por que está escondida? Que segredos ela guarda? A Pirâmide Branca é mais do que pedra. É um desafio a tudo o que pensamos saber. O primeiro relato ocidental crível veio em 1945, quando o piloto americano James Gaussman avistou uma pirâmide branca maciça e intocada nas montanhas Qinling. Ele estimou que era muito maior que a pirâmide de Gizé, com seus lados brilhando ao sol. 2 anos depois, o piloto Maurice Sheehan a fotografou, e o New York Times brevemente trouxe a história à tona. Mas o mundo seguiu em frente, e o mistério caiu no esquecimento. Por décadas, o local foi proibido, com o governo chinês recusando qualquer investigação independente. Na década de 1990, quando a China se abriu, pesquisadores encontraram dezenas de montes em forma de pirâmide camuflados como colinas. O maior, que se acredita ser a Pirâmide Branca, permanece estritamente proibido. Oficialmente, são túmulos imperiais, muito delicados para escavar. Mas a escala e o sigilo não batem. Por que medidas tão extremas para um simples túmulo? A história oficial parece um véu sobre uma verdade mais profunda. Por que tanto segredo? Alguns pesquisadores, como Hartwig Hausdorff, sugerem que a Pirâmide Branca tem mais de 10.000 anos, construída por uma civilização perdida, ou até mesmo pessoas do céu da lenda. Tal cronograma derrubaria tudo o que sabemos sobre a história humana. O governo chinês, protetor de sua narrativa histórica, pode ver isso como uma ameaça. As teorias variam de humanos avançados antigos a visitantes extraterrestres, alimentadas por lendas e pelo silêncio do governo. Varreduras de satélite sugerem câmaras ocultas e alvenaria sob a Terra. Foi escondida para protegê-la de um desastre ou para manter seus segredos seguros? A verdade permanece enterrada, ferozmente guardada, talvez por mais do que apenas o Estado moderno. A verdadeira história da Pirâmide Branca poderia mudar nossa compreensão da própria civilização. A China não está sozinha nos mistérios das pirâmides. Em 2005, o Dr. Semir Osmanagic afirmou que as colinas na Bósnia eram pirâmides colossais, feitas pelo homem, mais antigas e mais altas que as do Egito. Arqueólogos tradicionais descartaram isso como pseudo-arqueologia, mas a equipe de Osmanagic descobriu túneis, artefatos e até mesmo fenômenos de energia estranhos. A datação por carbono sugeriu uma idade de 25.000 anos, profundamente no Paleolítico. O mundo acadêmico ignorou ou ridicularizou amplamente essas descobertas. Sejam reais ou não, as pirâmides bósnias destacam uma resistência a ideias que ameaçam a história estabelecida. Evidências que não se encaixam no paradigma são frequentemente descartadas, não debatidas. A busca por pirâmides perdidas leva até debaixo d'água. Na ilha de Yonaguni, no Japão, jaz um monumento maciço de pedra escalonado, descoberto em 1986. Alguns, como o geólogo Masaaki Kimura, argumentam que é uma estrutura feita pelo homem de 10.000 anos, evidência de uma civilização perdida.
Outros insistem que é uma formação natural, um truque da geologia e da mente. O governo japonês permanece indiferente, deixando o local desprotegido e não estudado. O debate de Yonaguni espelha os da China e da Bósnia. É uma relíquia de uma época esquecida ou apenas uma curiosidade geológica? Se for artificial, reescreve a história do Pacífico. Assim como a Pirâmide Branca, Yonaguni desafia a história que nos foi contada. Até o Egito, a terra das pirâmides, guarda segredos sob a areia. Décadas de especulação cercam câmaras escondidas na Grande Pirâmide e sob a Esfinge. Sondas robóticas encontraram portas misteriosas e passagens seladas, mas as explicações oficiais permanecem vagas. O projeto Scan Pyramids detectou recentemente um vasto vazio desconhecido dentro da Grande Pirâmide, recebido com ceticismo por muitos egiptólogos. Alguns acreditam que as autoridades suprimem descobertas que desafiam a linha do tempo tradicional. Os monumentos antigos do Egito podem conter evidências de uma civilização muito mais antiga que os faraós. Assim como na China, a relutância institucional mantém esses segredos enterrados. A verdade pode estar por trás de portas seladas, esperando para ser revelada. Por que essas descobertas provocam um debate tão feroz? Porque elas ameaçam a base da nossa história. A ideia de civilizações avançadas existindo há 10 mil anos é heresia para a academia tradicional. Se for verdade, a história não é uma escalada lenta e linear. É um ciclo de ascensão, catástrofe e conhecimento esquecido. Estruturas como a Pirâmide Branca ou Yonaguni exigiriam engenharia matemática e organização avançadas. Nossos ancestrais podem ter sido mestres construtores, não habitantes primitivos de cavernas. Aceitar isso nos forçaria a repensar nossa identidade e capacidades. Mitos de Atlântida e mundos perdidos podem ser memórias de épocas reais e esquecidas. Esses mistérios nos conectam a uma herança antiga e compartilhada, uma que ainda espera ser descoberta. Por que o padrão global de sigilo e negação? Governos e instituições acadêmicas são conservadores por natureza. Sua autoridade depende de uma visão de mundo estável. Admitir civilizações perdidas ou tecnologias desconhecidas poderia minar sua credibilidade e controle. Alguns sugerem que esses locais escondem não apenas história, mas segredos poderosos, talvez até tecnologia perdida. A Pirâmide Branca não é apenas ignorada, ela é ativamente protegida. Pesquisadores independentes, sem recursos, são descartados como pseudocientistas, criando um ciclo que marginaliza verdades inconvenientes. A evidência é filtrada através do dogma, não da investigação aberta. O verdadeiro mistério é por que não somos permitidos a fazer as perguntas proibidas. Estamos diante de uma porta trancada. Por trás dela, talvez, esteja uma verdade que poderia mudar tudo. A história oficial é segura e simples. Apenas colinas, túmulos ou formações naturais. Mas pistas esparsas, relatos de pilotos, imagens de satélite, lendas antigas, sugerem algo muito mais profundo. Seguir essa trilha é abraçar a incerteza e desafiar a autoridade. A Pirâmide Branca e seus primos ocultos são mais do que mistérios locais, são peças que faltam na história da humanidade. Até que esses locais sejam abertos para uma investigação transparente, eles permanecem símbolos de nossa própria ignorância. Eles nos incitam a continuar questionando, a buscar os capítulos perdidos do nosso passado. A verdade está lá fora, se ousarmos olhar.